tenho 45 minutos para percorrer 5 quilômetros. Você percebeu as duas unidades de medida que foram faladas neste vídeo? Minuto e quilômetro. O que são unidades de medida? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Para medir um comprimento ou distância, a gente pode usar alguns instrumentos, como a fita métrica, a trena, a régua. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão de medida de comprimento é o metro. O metro ele pode ser dividido em partes menores. Então percebam aqui que a gente tem uma fita métrica e tem as partes azuis e parte branca. O que significa isso? Que a gente divide o metro em 10 partes iguais e cada uma dessas partes aqui a gente chama de decímetro. Posso também dividir o metro em 100 partes iguais. Aí a gente tem centímetro. Em 1000 partes eu tenho milímetro. E se eu quiser, eu também posso fazer 10 metros um do lado do outro, que corresponde a um decâmetro. E assim por diante. Então, a gente consegue fazer frações do metro, né? Tanto menores quanto maiores, sempre em potências de 10. Outra medida bastante utilizada, né, além do comprimento, também são as medidas de capacidade. Então, a mais utilizada é o litro e também medida de massa, que a mais utilizada é o quilograma. Assim como a unidade de medida de comprimento, capacidade e massa, eu também consigo organizar em potências de 10. Então, por exemplo, eu posso dividir o litro em 1000 partes. 1000 significa 10 ao cubo, né? 10 elevado a 3. Ou seja, se eu dividir o litro em 1000 partes, cada partezinha dessa vai ser 1 mililitro. Também posso dividir o quilograma em 1000 partes. Cada partezinha vai ser 1 grama. Então assim, né, na fala inicial do vídeo a gente falou da parte do comprimento, mas a gente também falou de outra unidade de medida que é o tempo. E o tempo, né, dentro do Sistema Internacional de Medida, a medida mais utilizada é o segundo. E os múltiplos do segundo, então, são os minutos, as horas e o dia. Essas medidas, elas não são decimais, elas funcionam de uma outra forma. A gente utiliza sempre de 60 em 60, então a gente sabe que 1 minuto, se a gente for olhar no relógio, né, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora possui 60 minutos. E aí, por conta disso, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai fazer algumas conversões e algumas análises de unidade de medida. Por exemplo, 1,5 hora, o que isso significa? Que eu tenho 1 hora e mais meia hora, certo? Mais metade, 1,5 horas, 1 hora e meia. Como que eu posso dizer isso? Eu tenho 1 hora e mais 30 minutos, porque meia hora, como 1 hora tem 60 minutos, meia hora corresponde a 30 minutos. Agora, se eu falar para vocês 1,5 metro, o que isso significa? Que eu tenho 1,5 metro. Eu tenho 1 metro e mais meio metro. E o que significa meio metro? 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, meio metro corresponde a 50 centímetros. Então, eu tenho 1 metro e 50 centímetros. Percebam a diferença? 1,5 hora, 1 hora e 30 minutos. 1,5 metros, 1 metro e 50 centímetros. Por que acontece isso? Em virtude do sistema de medida. Um a gente faz em potências de 10, o outro a gente trabalha com unidades de medida múltiplos de 60. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essas conversões e análises. Não é difícil, é bastante fácil, eu tenho certeza que você que agora assistiu esse vídeo vai sempre ficar atento na hora de falar alguma unidade de medida e não vai mais cometer erro, certo? Então, tudo bem, até o nosso próximo vídeo. Até lá!